na fenda da rocha, lugar onde contemplamos o sobrenatural de Deus. Ela tinha o sonho de ser freira, até que as imagens dos santos a aterrorizaram. Missionária Dalva de Oliveira Morgado foi uma conhecida pregadora que viajou o Brasil e o mundo, ganhando almas para Jesus, e que muitos crentes a conheceram também, através de um LP lançado no final da década de 80, onde ela relatava sua poderosa história de vida. Em seu testemunho, tirada do inferno, do convento à magia negra, ela contava como desceu ao poço mais profundo, mas como Jesus a amou e a libertou das mãos de Satanás. Infelizmente, a irmã Dalva faleceu em abril de 2018, vítima de pneumonia, deixando saudades em todos aqueles que a conheceram e foram abençoados pelo seu ministério. Venha conosco, na fenda da rocha, e contemplemos o sobrenatural do céu na vida dessa saudosa mulher de Deus. Dalva nasceu em uma família extremamente católica. Com 7 anos de idade, foi matriculada em um colégio de freiras. Estudando ali, Dalva se encantou com aquelas mulheres que se vestiam e se portavam diferente de outras mulheres. E nasceu então, no coração da menina, o sonho de ser uma esposa de Jesus e servir como freira na Igreja Católica. E eu cheguei para ela e eu falei: padre, por que a senhora é diferente das outras mulheres? Por que a senhora usa essa roupa? E eu enchi de perguntas: a senhora é casada? A senhora tem filhos? E ela falou: não, Dalvinha, eu sou diferente, porque eu sou esposa de Jesus. E quando aquela mulher falou para mim que ela era esposa de Jesus, eu parei e olhei para ela toda admirada, e eu falei: mas a senhora é esposa de Jesus Cristo, filho da Maria? Ela disse sim. E eu imediatamente já comecei a imaginar ela comendo com Jesus, ela conversando com Jesus, ela passeando com Jesus. E se ela tinha esse privilégio, eu também queria ter. E eu falei para ela: madre, eu também quero ser esposa de Jesus. Embora sua mãe não concordasse em ver a primogênita tão nova se tornando uma beata, Dalva muito insistiu, e sua mãe então a conduziu ao convento, onde ali, com 8 anos, passou a se dedicar e com 13 anos vestia o hábito de noviça. Embora desejasse ser a esposa de Jesus, pouco ali ela conhecia sobre aquele que seria seu marido. Mas, em uma tarde, ali no convento, enquanto lia um livro, sentada em uma pedra, junto à gruta de Lourdes, Dalva escutou uma voz que dizia: Dalva, vem cá, olha para mim. Confusa, ela procurou por quem a chamava, acreditando ser uma de suas amigas, mas a ninguém achou, e novamente a voz lhe chamou, e ela percebeu que a voz vinha da gruta. E ao olhar para lá, ela viu algo que a apavorou. Aquela imagem havia criado vida. A imagem de Fátima piscava para ela e com as mãos estendidas dizia: Dalva, vem pra mim. Desesperada, Dalva saiu gritando e correu em direção ao gabinete da Madre Superiora para contar o que havia lhe acontecido. Porém, a madre falou que era uma ilusão da menina. E caso fosse verdade, disse que ela deveria voltar para ouvir o que a santa tinha a dizer, pois na religião católica era comum que os santos se comunicassem com os fiéis. Mas Dalva disse que tinha medo da santa e que não voltaria para lá. A partir desse dia, o convento se tornou para Dalva em um lugar de terror e medo. Dalva passou a ser perturbada pelas imagens que constantemente a chamavam e tocavam em suas vestes quando passava por elas. E quando finalmente chegou o dia de fazer os votos perpétuos, o pior aconteceu. Na porta da capela, onde faria os votos com as outras noviças, havia a imagem de um Cristo crucificado em tamanho natural de um homem. De repente, aquele Jesus levantou a cabeça, piscou os olhos, moveu os dedos das mãos pregadas e disse: Dalva, vem cá, olha para mim, vem cá. Ela começou a chorar e gritar, dizendo: eu tenho medo de você. As outras moças foram ajudá-la, mas o sangue pintado naquele Cristo se tornou real e começou a cair pelo chão. E Dalva começou a ver as meninas, que naquela noite estavam todas vestidas de branco, com as roupas sujas daquele sangue, e Dalva corria delas gritando: não me toquem, as suas mãos estão sujas de sangue. Quando as meninas a capturaram, esfregaram o rosto dela no chão e diziam que não havia nada ali, mas para Dalva era tudo muito real. Essa confusão a impediu de fazer os votos com as outras moças, e ela não pôde realizar o sonho de vestir o hábito de freira.
A Madre Superiora a mandou para casa, para que se tratasse com um psiquiatra, e que se um ano depois ela melhorasse, uma outra oportunidade lhe seria dada. Longe do convento, porém, outras coisas estranhas lhe aconteceram. A cama balançava, cadeira se movia, copos se mexiam, e pela janela, pregos, pedras e alfinetes eram lançados dentro da sua casa, e era impossível ser alguém da rua, já que ela residia no 20º andar de um edifício. A empregada da família disse que aquilo era obra de algum espírito e convenceu que a levassem em um centro espírita. E ali, numa sessão de mesa branca, ela passou por uma limpeza espiritual, e foi-lhe dito que o que acontecia no apartamento era feito por espíritos de pessoas que haviam falecido, porém não tinham tomado conhecimento que estavam mortos e achavam-se donos do apartamento, e que Dalva possuía o dom da mediunidade e precisava desenvolver esse dom. Daí por diante, Dalva desceu ladeira abaixo, deixando de lado o sonho de ser freira e passando a servir a espíritos e guias. Por 4 anos ela serviu no espiritismo e, em busca de algo maior, foi para Umbanda, onde serviu por mais 5 anos. Dali foi para o Candomblé à procura de algo mais forte e se tornou mãe de santo, o que a conduziu posteriormente à magia negra e à Igreja do Diabo. Nessa igreja ela participou de uma tal missa especial e o próprio diabo se revelou a ela e lhe contou segredos terríveis. Ela perguntou a Satanás por que as imagens de santos, que causavam tanto medo nela no convento, não se comunicavam mais com ela, agora que ela estava no espiritismo e não tinha mais medo, e continuava a usar as mesmas imagens. O diabo começou a gargalhar e disse que quem a chamava ali no convento era ele, que ele se esconde no vazio daquelas imagens e ouve as preces daqueles que se prostram diante dos ídolos e depois os engana como se suas orações tivessem sido ouvidas. Dalva quis saber ainda por que o diabo queria tanta vela. Na Igreja Católica ela acendia vela, no espiritismo e nos rituais e sacrifícios continuava acendendo vela. E o diabo então respondeu que mesmo durante o dia uma escuridão o acompanha e que aqueles que acendem uma vela guiam o seu caminho na terra. Quando alguém acende uma vela em sua casa, convida demônios a entrarem ali. Dali em diante, Dalva se tornou uma bruxa, uma terrível feiticeira. Mas apesar de ser uma mulher de coração maligno, que causava medo até nos bandidos, em uma madrugada, numa encruzilhada, em um lugar muito perigoso, enquanto fazia um feitiço, um homem de branco apareceu e disse: "A mão de Deus está sobre você, e ele vai te tirar daí." Aquele era um anjo enviado por Deus, que fez com que ela entendesse que Deus a amava muito. E tempos depois, seu marido Ari, que há 30 anos estava afastado dos caminhos do Senhor e conheceu Dalva no Candomblé, retornou para Cristo e junto com a igreja passou a orar e jejuar por sua esposa. Jesus respondeu às orações e abriu os olhos de Dalva. Na época, sua filha recém-nascida vivia doente e um dia ela viu algo assustador, um demônio, com unhas cravadas no pescoço de sua filhinha, sugando a vida dela. E quando ela entendeu o mal que o diabo queria fazer, correu para a igreja de seu marido, onde uma terrível batalha espiritual aconteceu, mas o Senhor deu a ela grande vitória contra Satanás. Confira agora, pelas próprias palavras da saudosa missionária Dalva, como foi esse momento de libertação. Seja impactado e tome posse você também da sua vitória. Eu falei: eu quero Jesus. Ele mandou eu fechar os olhos e pôs a mão na minha cabeça. Meus irmãos, eu vi o diabo na minha frente, começou a crescer. Ele, que era tão belo, começou a transformar-se num monstro, parecia casco. Caía aquelas cascas no chão e ele se transformou, ficou muito alto. O pé dele era do meu tamanho e ele levantou e me pisou. E eu caí ali esmagada por aquele peso, sem poder respirar, sem poder falar, sem poder me mexer. E eu só pensava: agora eu estou morrendo. Mas eu ouvia a voz do pastor distante dizer: sai, demônio, em nome de Jesus. Foram 13 horas, legiões de demônios. Eu me via nesta situação esmagada pelo peso do diabo. Mas na realidade, com 37 quilos, eu estava incorporando legiões de demônios e quebrou 3 bancos iguaizinho a estes.
pastor fala que o diabo fazia eu voar. Juntava 10 pessoas e vinha, empurrava os 10 só com uma mão. Mas todos saíram em nome de Jesus. Por último, eu fiquei ali no chão. Meu ouvido estava apitando. Eu sabia que na hora que meus tímpanos arrebentassem, eu estaria morta. E o pastor me contou que ele disse assim: Senhor, essa mulher está morrendo, o que eu faço? Ele conta que eu estava toda roxa, porque não respirava. E ele falou que Jesus falou para ele que quem está matando ela é o príncipe de Satanás. Mas pede para que o anjo te ajude. E ele disse: Senhor, envia o teu anjo e em nome de Jesus Cristo expulsa esse príncipe de Satanás que está matando esta mulher. Meus irmãos, eu vi quando abriu um buraco assim no teto da igreja, um buraco redondo, passou uma mão. Era somente daqui para frente, só essa parte da mão. Aquela mão veio, segurou na perna daquele monstro e saiu levando. Esperamos que você tenha sido muito abençoado com este vídeo. E se você deseja compartilhar o seu testemunho no canal, envie a sua mensagem para o e-mail que está na tela. Deus continue abençoando a sua vida e que a glória do Senhor lhe acompanhe pelo que você contemplou na fenda da rocha